Olá, é um privilégio para mim estar aqui para compartilhar mais uma porção do Evangelho para a sua vida, para a sua alma, para a sua necessidade. Precisamos conhecer o Evangelho. O Evangelho é as boas novas, boas notícias do Senhor Jesus para nós. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a vontade do Pai na nova aliança. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a conhecer a vontade de Jesus para nossas vidas. Quero ler um texto aqui um tanto longo, mas a explicação vai ser breve. Diz assim, Romanos 13, diz o seguinte para nós: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, ou as autoridades, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhes é devido a tributo, quem é tributo, tributo, imposto, imposto, quem é respeito, respeito, quem é honra, honra. Esse texto nos chama a atenção por uma coisa assim bastante interessante nesses dias do caminhar, da igreja. Ele nos puxa, ele nos chama para uma vida de compromisso e responsabilidade em relação àqueles que são autoridades sobre nós, em relação àqueles que estão exercendo alguma autoridade sobre nós. O texto chega a dizer para nós que todos os homens devem ser sujeitos às autoridades superiores, porque toda autoridade, ela de alguma forma vem de Deus ou foi permitida por Deus. E todas as autoridades que aí estão foram instituídas por Deus. Então, de alguma forma, temos que nos submeter à autoridade. Desculpa, bem cansado. Ele chega a dizer para nós, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à ordenação de Deus trará sobre si mesmo a condenação. Então nós vemos o texto primeiro mandando a gente ser submissa às autoridades. E eu vejo esse texto, você pode falar, mas há tanta autoridade que são injustas, há tanta autoridade que estão envolvidas com a corrupção. Bom, desde que a autoridade não venha nos obrigar a caminhar contra o Evangelho, contra a palavra, contra Jesus, a nossa obrigação é ser obediente, submisso à autoridade. Porque se nós resistirmos à autoridade e dissermos, eu não vou mais me submeter a nenhuma autoridade, em especial em relação à autoridade da igreja, ao líder jovem, ao líder de homens, de mulheres, ao líder da rede de casais, ao líder da escola dominical, ao pastor da igreja, ao presbítero, ao diácono. A Bíblia diz que se você
resistir à autoridade, você trará sobre si a condenação. Por isso nós temos muitos cristãos que estão doentes, estão cheios de problemas. 1 Coríntios fala sobre isso. Muitos cristãos que não têm mais paz, estão ansiosos, depressivos, estão com a alma enferma, estão com a alma cancerosa, porque decidiram a não serem mais submissos à autoridade ordenada por Deus. E o texto diz que se eu não sou submisso à autoridade ordenada por Deus, e eu resisto à autoridade no sentido de não querer obedecê-la e ser submisso a ela, eu receberei do próprio Deus, como consequência, condenação. E tem uma palavra mais feia aí, né? Maldição. Porque a autoridade não é temor para quem faz o bem. Fala, mas o meu líder é muito chato, meu pastor é muito chato, esse diácono é muito chato, esse presbítero é muito chato, esse bispo é muito chato, esse apóstolo é muito chato. A pergunta é, essa autoridade está sobre a sua vida e que você não está tendo comunhão com ela, a Bíblia diz que você só tem que temer a autoridade se você faz o mal. Se você faz o bem, você não tem que temer a autoridade. Queres não temer a autoridade? Faça o bem. Aí tem muita gente, muita gente até na igreja que, pelo amor de Deus, muitas vezes ele só não parte para cima para dar um nocaute na autoridade, porque ele sabe que ele pode ser nocauteado antes. Mas a coisa tanto no mundo está feia, tanto no meio das autoridades está feia, e como na igreja também hoje. Estão resistindo às autoridades. Não estão querendo mais se submeter à autoridade, se submeter àquilo que Deus está orientando a autoridade para o bem da vida de A, B, C ou D. E não adianta ninguém alegar que eu estou sendo insubmisso, eu não dizimo mais nessa igreja, eu não oferto, eu não ajudo, eu venho no culto quando eu quero, eu não me envolvo mais com os trabalhos da igreja porque eu não vou com a cara dessa autoridade. Bom, a Bíblia diz que você só tem que temer a autoridade, não é por causa disso. É se você está fazendo o mal. Se você está fazendo o bem, você não tem que temer a autoridade. Porque maior do que a autoridade que é o seu líder que está sobre a sua vida, está Deus, está Jesus. E ele chega a dizer para nós o seguinte: se nós entrarmos numa de não respeitarmos a autoridade, não sermos submissos à autoridade, ela, através de Deus, se tornará um ministro de Deus, porque ela é um ministro de Deus, para nos abençoar se fizermos o bem. Mas se fizermos o mal, Deus colocará na mão da autoridade a espada, e ela virá sobre nós como um vingador de Deus para aqueles que praticam o mal. Romanos capítulo 13. Isso é muito sério. Talvez, meu irmão, não é por isso que você está aí todo lanhado, todo desgraçado, todo depressivo, todo ansioso, todo estressado. Será que não é por isso que a sua pressão não consegue normalizar mais? Será que não é por isso que a sua diabetes não consegue normalizar mais? Será que não é por isso que você não consegue dormir mais direito? Não está tendo paz para trabalhar, não está tendo paz para estar com os filhos em casa, nem com o marido, nem com a esposa, nem em lugar nenhum, porque você está resistindo à autoridade de Deus, e a autoridade de Deus te torna em Deus como um vingador, um ministro vingador, para praticar
Digo, para vir contra aqueles que estão praticando o mal diante da autoridade. E o maior mal que nós possamos praticar diante da autoridade, não sendo submissa a ela. Eu tive muitos líderes sobre a minha vida. Pergunte a eles, qual deles eu fui insubmisso? Até quem não era líder e que eu não tinha nenhuma obrigação de ser submisso, eu fui. Porque estavam na posição superior a mim, dado por Deus, permitido por Deus. E ele diz o seguinte: esteja sujeito não por causa do medo, do temor, nem por causa da punição, mas por causa da consciência. É Deus que está falando, e a palavra que está falando: seja submisso, obediente à autoridade, senão Deus a levanta como ministro vingador, e a espada virá sobre você. E ele chega a dizer: pagai tributo a quem tem que pagar tributo. Pagar imposto a quem tem que pagar imposto. Respeite a quem tem que ser respeitado. E honre a quem tem que ser honrado. Queres ter sucesso na vida espiritual, no ministério, no seu caminhar, na sua vida? Seja submisso à autoridade. Você jamais será uma autoridade, e principalmente uma autoridade, e se for, jamais será uma autoridade respeitada se você não for submisso à autoridade. O Senhor fala: eu te coloco no pouco, e você respeita a autoridade, caminha segundo a minha vontade, segundo o que orienta a autoridade, e aí eu te colocarei no muito depois. Eu te coloco no pouco, e você se rebela, e a espada da autoridade virá sobre ti, enviada por mim, diz o Senhor. E aí você está no salmo. Respeite a autoridade. Deus nos abençoe e medite nesse versículo em nome de Jesus.